Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a esta casa, onde todos aqui, né, temos sede da palestra de hoje do nosso irmão, companheiro Cleison, que é falando sobre o perispírito. E quero convidar vocês para mais uma reflexão e convidando também a todos a participarem, né, das doutrinas quinta-feira. Peço que vocês nesse momento silenciem seus telefones e vou convidar o nosso irmão Cleison e fazendo o início da nossa prece, que possamos nesse momento elevar o nosso pensamento, sermos gratos ao Criador, guia e modelo, agradecendo esta noite, que a paz esteja em cada um de vocês e que possamos sair daqui e levar esse amor, essa consciência de um novo dia e pedindo, né, a espiritualidade que permaneça nesse ambiente, trazendo essa energia de amor, de tranquilidade. E como forma de agradecimento, iremos fazer a nossa oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Percebo que a casa está com bastante pessoas novas e que continuem vindo para o nosso encontro às quinta-feira. Aí eu vou convidar agora o nosso irmão Cleiton, e ele vai fazer a nossa doutrinária. Seja envolvida nessa energia de amor de todos nós. Obrigado, gente. Boa noite. Primeiramente, desculpa a demora. Sabe uma pessoa que faz 10 coisas no dia? E aí eu me atrasei trazendo algumas coisas que eu precisava. Eu tive que fazer aquela prioridade, né? O que é mais importante. Mas eu acredito que eu compenso vocês com... Se puder desligar essa, gente, para poder enxergar melhor. Eu sou da casa, já chego mexendo, viu, gente? Bom. Nosso tema hoje é o perispírito, que é o intermediário entre o corpo e o espírito. Vamos lá. Parece um tema simplesmente demais, vocês vão perceber que se deixar, dá para falar 2 horas. Como eu não tenho 2 horas, e Cunha vai me perdoar hoje pelo meu atraso, ele vai. Aí eu vou dar meu jeitinho aqui no tempo que eu posso. Ó, fica à vontade. Obrigado. No Livro dos Espíritos, a pergunta 93 é a seguinte. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? A pergunta é, o espírito por si só, ele não tem nada que envolve ele? E o que cobre ele, o que seria isso? E aí a resposta é, envolve-os em uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Bom, para quem escuta essa resposta e não entende, continua não entendendo nada. A verdade é essa. Porque, na verdade, ela precisa de um conhecimento anterior para podermos digerir melhor essa resposta. Então, meu papel vai ser esse, digerir para vocês poderem entender. Então, vamos. Bom, é isso? Antes de tudo, gente, eu queria falar sobre o fluido cósmico universal. Aqui está bom ainda. Não sei se aqui. O foco, né? Como é que faz para mexer o foco? Acho que dá para ver, né? Melhorou, não foi? Melhorou. Bom,
O fluido cósmico universal é a matéria-prima do universo. O que os Espíritos nos ensinam é que quando Deus criou o universo, a única substância que habitava em todo o território infinito era o fluido cósmico universal. Muitos chamam isso de matéria, mas os Espíritos nos ensinam que não é a matéria que nós conhecemos, é a matéria-prima do universo. Se passamos bem, não é o tijolo, é a argila que faz o tijolo. Esse fluido cósmico universal, ele é a única essência que conhecemos como divina, porque só Deus pode exercê-la em primeira instância. E como eu disse, ela não é matéria, ela não é ponderável. Ou seja, ela não pode ser palpável e ela não pode ser pesada. André Luiz diz, o fluido cósmico universal é o hálito divino, é o sopro de Deus. E a partir desse sopro, Deus criou tudo que há no universo. Os planetas, as estrelas, as pedras e os espíritos. Tudo com a mesma farinha de trigo. É doce, é pão, é salgado, ele fez todos com a mesma matéria. Já que nós somos formados deste mesmo fluido cósmico universal, Deus nos criou todos, sem exceção, perfectíveis, ou seja, todos a caminho da perfeição. Quando ele criou esse espírito, com fluido cósmico universal e princípio inteligente, ele simplesmente colocou a essência dele em cada um dos seus filhos. Por isso, que quando Kardec pergunta, somos filhos de Deus? Digamos que sim. Se nascemos dele, da essência dele, somos filhos dele. Então, como somos filhos do Pai perfeito, vamos todos buscar a perfeição. E por isso somos evolutivos. Também somos eternos, ou seja, um espírito, ele jamais irá morrer, desintegrar, dividir, multiplicar, entre outros. Você é único e intransferível. Ah, vou transferir para você. Não existe. Eu vou cortar, não tem. Ah, mas eu não existe. Você foi criado um e eu outro. Não tem negócio de metade, não. Todo mundo foi criado completo. E por isso, somos criados de forma inteligente. Porque Deus deu a nós o princípio inteligente em segunda instância. O que significa isso? A única inteligência do universo é Deus, a suprema. Depois de Deus, os seus filhos. E depois dos filhos, o abaixo dos filhos, que é em terceira instância, que seriam os animais, que têm alma. Certo? Um animal jamais será um homem e o homem jamais será Deus. A ordem é essa. Por isso que se pergunta, qual é a distância da alma de um animal para a alma de um homem? A mesma distância da alma do homem para a alma de Deus. Está respondido. Infinito. Não tem como. Então não imagine que seu cachorrinho vai virar seu filho. Isso aí é fábula para vocês. Então somos todos mutáveis, ou seja, no caminho da perfeição, está mudando, mutáveis. E se somos evolutivos, somos eternos aprendizes. Somando, perfectíveis, eternos, intransferíveis, inteligentes, únicos, porque a gente não é igual a ninguém. Individual, porque não é dividido. Mutável, de mudança. O que faltava para todos nós é o famoso perisperma. O perisperma é o que de fato dá essa forma que vocês estão vendo aí. Está vendo essa forma humanoide com pernas e braços? Um espírito, na verdade, seria somente isso. Uma essência de luz do fluido cósmico universal, sem matéria nenhuma, porque se tivesse matéria ela tem que morrer. Tudo que tem matéria morre. E o princípio inteligente. Por isso que o nosso perispírito, como foi criado pelo nosso querido Allan Kardec, peri, de em torno, espíritos de espírito, em torno do espírito. Então, imagine ali na setinha, ó, o que é o espírito? Aquela luz do meio. Depois a gente fala de luz. E o perispírito é tudo que está ao redor. Por isso que, como falamos, fulano viu uma alma. Tá certo. Porque a alma é a junção de perispírito com espírito. Se só está vendo espírito, não está vendo forma. Mas Kardec diz, pode usar as duas coisas, que um espírito não anda sem perispírito, então fiquem à vontade.
a nomenclatura é o de menos. Vejamos. Está vendo aquela bolinha? Quando você tira da água, você enxerga ela, não é isso? Seria o perispírito. É uma camada. Se essa camada não fosse invisível, como ali na água, qualquer pessoa desencarnada poderia se apresentar de forma tranquila aqui, porque a gente já vê a membrana do perispírito. Falarei sobre a propriedade dele daqui a pouco. Bom, então imaginando que o perispírito é desse jeito, ele é uma membrana com substâncias mistas. O perispírito é feito de quê? Fluido cósmico universal. Mas só que ele não é somente empoderável, ele é misturado com o próprio fluido condensado. Eu gosto de dizer isso na aula do Livro dos Espíritos assim. Digamos que Deus seja como uma vaquinha. A vaquinha que dá o leite. Só a vaquinha que dá o leite. Mas o leite, que é o fluido cósmico universal, pode se transformar em muitas coisas. É um iogurte, é um queijo. E aí os areados dali do leite não são líquidos, totalmente líquidos. Ou seja, a variedade do fluido cósmico universal para a condensação, no sentido mesmo da física. O que é líquido, o que é condensado, o que é sólido e o que é gasoso. Imaginemos então que o perispírito ele tem camadas que são condensadas, ou seja, mais pesadas. Mas mesmo assim como o ar que você está respirando, que é matéria, que está aqui, ele não é visível porque as propriedades são pequenas. Vejamos, vou dar uma outra analogia, não é tão boa como esta, mas darei outra. Imagine que o espírito é formado de fluido, tá vendo? Então vamos chamar o espírito de água. E o perispírito, a garrafa. Ela dá forma, a água dentro da garrafinha está com a forma, ela protege, mas ela não é tão forte, não é tão grossa quanto, por exemplo, um copo de água. O corpo é um copo de água. Caiu, quebrou. Confirmam que nós somos um bolo de carne, qualquer coisa, acabou? Você está aqui, passou ali, caiu uma faca, caiu uma coisa, acabou, morreu. Quebrou, copo de água. Então, esse trio, que vocês devem conhecer muito, e é muito comentado em evangelização, seria essa combinação. Espírito é fluido cósmico, é princípio inteligente sem forma, tá vendo? Vou explicar a vocês. O perispírito é o fluido cósmico mais o intermediário. Deus pegou a farinha de trigo de novo para fazer uma coxinha. Misturou na panela, ficou aquele negócio bem grosso e fez o molde para o perispírito. Ou seja, você tem um fluido seu, que é eterno, que vai junto com você, mas o perispírito que Deus lhe deu tem também fluido, mas esse fluido ele é transformável. Ou seja, ele é ligado a você, mas no caminho da evolução, como vocês viram, da evolutivo, ele vai se transformando de acordo com as suas ações. Já o corpo, ele é formado de fluido cósmico universal, que é da matéria condensada. Vejamos. Deus usou fluido cósmico universal para criar o universo. E desse universo nasceu os planetas. E do planeta nasceram as primeiras formas de vida. A forma de vida do planeta tem que tipo de fluido? Cósmico universal do planeta. Mas não é aquele fluido primeiro, não. É um fluido condensado do condensado do condensado. E aí forma o quê? Um corpo. Esse corpo tem o quê? Fluido cósmico universal condensado. Solidificado. Agora imagine você encarnado sendo essa palavra 3 vezes. Que bomba! Quando você ama, você é uma bomba de felicidade. Quando você odeia, também. É uma bomba 3 vezes. Olha a força do que você solta do seu pensamento, da sua vontade. Muito forte. Já falando nisso, o perispírito é o fio condutor que transmite o pensamento do espírito. Vejamos. Aqui já temos o trio. Quem pensa? O espírito. Corpo não pensa. Perispírito não pensa. Por que só o espírito pensa?
que o fluido cósmico universal combinado ao princípio inteligente, se a inteligência está no espírito, quem é que pensa? Pronto. Kardec disse isso no capítulo 1 do Livro dos Médiuns. Coisinha pouca. É muito simples. Por isso, imaginando isso, quando eu transmito o meu pensamento, meu perispírito recebe, vou explicar daqui a pouco, e o corpo executa. Se eu estou agora pensando e falando, é porque fez todo esse registro em milésimos de segundo. Meu espírito pensou, perispírito registrou, corpo decidiu, células neurais definem, todo o minha capacidade do hemisfério coronário, que estou trabalhando, da fala e falou. Se eu não tivesse ele perfeitamente, não estaria falando. Mas isso não impede do espírito pensar. Então, o espírito quer, o perispírito transmite, o corpo executa. A ordem é essa. Ah, porque eu tenho umas fraquezas, porque o corpo é fraco. Nada disso. Fraco é você, que é espírito. Você pensa, o perispírito transmite, o corpo faz. A ordem é essa. Ah, porque meu corpo está me pedindo, não está pedindo nada. Ele não pede nada, ele não pensa, quem pensa é você. Por isso, imaginando essa ida e vinda, corpo faz, espírito recebe, é exatamente essa explicação também dos espíritos, no Livro dos Espíritos, para explicar como é a comunicação direta. Se o nosso espírito não tem forma, tá vendo? E ele é que transmite a inteligência, se ele não tem nenhuma glândulas de fala e nada, fala-se como? Ele transmite o pensamento pelas correntes magnéticas. Quem melhor explica isso é André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade. É difícil, mas vale a pena estudar. Quando as correntes magnéticas são emitidas para o perispírito, lembre-se que o espírito é formado de fluido. E o perispírito é fluido e substâncias orgânicas misturadas. Como ele tem as duas coisas, a ação do perispírito com o espírito é fluídica, magnética, ondas magnéticas. Já o perispírito com o corpo, se ele também é orgânico, o que é que ele faz? Ele transporta através de fluidos nervosos. Aonde que vai agir os fluidos nervosos no seu corpo? Pronto. Ele joga ali, lembrando que tudo é transmitido, tá vendo? As ondas magnéticas e os fluidos nervosos. Por isso, por exemplo, que em mediúnicas, os peixes estou com dor de cabeça. Que dor é essa se ele não teria cabeça nenhuma? Ele tem as terminações fluídicas nervosas ainda formadas do perispírito. Interessante, né? Então, se nessa hora nós temos tudo nas mesmas proporções, como eu acabei de dizer, os órgãos e as estruturas biológicas na vida do corpo físico são modeladas através do perispírito, formando então aquela mesma divisão que eu mostrei para vocês. Vejamos. Meu corpo pensou, meu espírito pensou, perispírito passou para o corpo sentiu, passou para o perispírito e voltou para o espírito. Tá vendo? Isso é rápido. Porque a máquina chamada corpo, ela obedece o espírito. Se eu pensei em mexer a mão, o perispírito passa, o corpo faz. Entendeu? Que a gente não pode culpar ninguém nem nada. Pronto. Então imagine esse trio, que nós sabemos que espírito não tem forma, mas ali é só para ilustrativo, para vocês verem ali a diferença. Tá vendo? Tudo bem? Corpo, espírito, perispírito. Mas como eu disse, o perispírito é semi-orgânico, ele é fluídico e orgânico. Então, segundo o próprio Livro dos Médiuns, Kardec diz assim, bom, lembre da farinha de trigo. Bom, o nosso perispírito, ele dilata e contrai. E ele pode ganhar formas. Essas formas fazem parte de uma das suas propriedades, que é a plasticidade, ele é plástico. Isso quer dizer que ele se modela o tempo todo. Aí imagina, mas você é assim, digamos, você é um homem de 2 metros. Aí desencarna e volta a se bebê como? O perispírito, obviamente, é moldável. Porque um homem de 2 metros, se o perispírito crescer junto com você, jamais ele voltaria a descer. É uma pergunta bem simples, né? Mas é importante. Você tem 1,90 m, aí você vai encarnar de novo, você vai encarnar um bebezinho de 30 centímetros como? Se não fosse moldável o perispírito, não é nem encaixar. Entendeu? Então, o perispírito se molda.
Em outras palavras, no mundo dos espíritos não tem gordo nem magro. Que uma vez me perguntaram, existe espírito gordo? Eu falei, não sei. Agora você me fez pensar. Mas imagine, se o perispírito na verdade não é moldável, o gordinho está na vida, né? No espírito tem espírito gordinho. É isso. Por outro lado, o nosso perispírito também é chamado de reservatório. Ele reserva todos os conhecimentos e toda a nossa trajetória de alma. Nunca imaginei um HD tão grande quanto esse. Porque a gente fala de HD hoje, né? Agora imagine você tem, desse perispírito, o registro das suas 3.000 reencarnações sem hesitar. Está tudo registrado lá. Além disso, as formas perispiríticas de suas encarnações e tudo que você tem de bom e de ruim está ali. Gente, é muito registro. Os espíritos deixam claro para a gente que é tudo ali registrado, inclusive em nossas encarnações. Quanto mais evoluído, mais consciencioso o espírito, mais ele acessa as suas encarnações anteriores. Certo? Quanto mais depurado se torna, melhor. Pronto. Aí nós falamos, mas tem a depuração. A depuração é onde, se o espírito é o mesmo e não tem forma, o perispírito. É o amiguinho que se depura com o tempo, porque ele se enobrece com a chegada das virtudes, das reformulações íntimas. O pensamento se molda, os estágios dos espíritos são adquiridos e aí a depuração vai acontecendo. Mas o que seria essa depuração? O perispírito vai deixando de ser formulado de matéria orgânica e vai ficando mais fluídico. Espíritos na alta classe da escala dos espíritos têm um perispírito tão fluídico igual um espírito. Eu chego até a chutar, porque eu nunca cheguei lá, né, gente? Chegarei um dia, bilhões, e daqui a pouco já. Que literalmente, imagine quando você faz uma plastificação, que como o calor passa, plastifica e vira uma coisa só. Eu fico imaginando, o perispírito vai juntar tanto com o espírito que vai virar um só. Eu tenho essa impressão. É maluquice minha. Mas imagine, se ele vai refinar tanto para ficar igual, os dois vão se confundir. Santo Agostinho chega a falar no Evangelho, como falar da evolução, né? Falando sobre o progresso. Aí ele vai falando, o perispírito vai mudando tanto que vai chegando até... Mas agora vamos falar de uma coisa importante aqui, que acho que é a importância do nosso tema de hoje, que são as propriedades desse perispírito que já nos foi apresentada pelos espíritos. Essas propriedades, gente, são estas que nos foram reveladas agora no espiritismo. No mundo como o nosso, que é atrasado. Imagine nos superiores que devem ter outras propriedades que a gente não conhece. De antemão, são mais ou menos 20 e alguma coisinha. Eu vou fazer os que derem e alguns específicos para a gente não deixar de aprender hoje e chegar em casa e pensar nesse perispírito com carinho, tá? Valorizem. Vamos para a primeira. Densidade. Acabei de dizer que o espírito não tem peso, porque ele é imponderável, é isso? Pronto. Mas o perispírito tem peso. Se esse perispírito está comigo, minha alma pesa? Pesa. Tem matéria. Então, a densidade de um perispírito depende do seu nível evolutivo. Quanto menos evoluído esse espírito, mais voltado à matéria, mais pesado é o perispírito. Isso quer dizer que, quando ele é pesado, a ponderabilidade de peso pode dizer o quê? Se o ar, ele está aqui, e ele está invisível a nós, ele está no estado leve, as moléculas do ar estão espalhadas. Se aqui tiver umidade de ar, e eu transformar esse ar aqui, umidade, em água, ele vai ganhando propriedades materiais para formar água, e depois para formar o gelo. Não é isso? Estados físicos da matéria. Bom, imagine o contrário. O perispírito pesado, forma de gelo, vai ficando líquido e vai ficando gasoso cada vez mais tempo. Então é nesse sentido que os espíritos servem. Bom, o perispírito tem peso. E obviamente, pelo peso dele, isso vai garantir pela vibração mental desse espírito que está com ele. E aí vem a chamada matéria quintessenciada, de 1/5. Mas é matéria. Certo? Por isso que no mundo dos espíritos tem matéria. Porque todo mundo está com perispírito e, obviamente, no mundo como o nosso atrasado, está todo mundo com matéria. Entenderam?
É só para a gente não perder o raciocínio filosófico e científico da doutrina. Eu estou no plano desencarnado, vocês também. Nosso perispírito é leve? Não. Somos evoluídos? Não. Tem matéria? Tem. Pouquinha, mas tem. Certo? Isso quer dizer também que se ele tem peso, a proporção física do peso e da luminosidade acabam se encontrando. Ou seja, quanto mais pesado é o perispírito, é mais opaco, mais fechado e menos luminoso. Quanto mais leve, mais luminoso. Se ele é mais reflectivo, transparente, mais luminosidade. Certo? Então, segunda propriedade, luminosidade. Imagine Jesus, né? Acho que a gente não consegue enxergar, né? Pronto. Vou chegar nele mesmo, você está indo no caminho certinho. Não, continue, que é isso mesmo que eu vou trazer. Porque imagine aqui, essa imagem aqui é do livro Voltei. Não sei se você já leu. Aqui temos um espírito amigo que está em trabalho mediúnico. Na verdade, ele veio trazer um espírito que estava preso ali na região, tá vendo? Quando ele precisava manter a sua autoridade espiritual, que também está no livro dos espíritos, vocês podem estudar lá, Relações de Além Tudo. Como seria a autoridade de um espírito superior sobre um inferior? É obrigado a obedecer? É autoridade moral, sim. Certo? Quando ele chegou lá, ele foi lá, botou a luminosidade dele para fora e disse o quê? Estou aqui em nome de Deus e você vai me acompanhar. Ah, eu quero que você vai. Assim como o irmão mais velho, que tem a ordem quando o pai o manda, você não tem que ir? Pronto. Então, a luminosidade está na razão da pureza. Então, esse perispírito com luminosidade, tá vendo? E esse opaco sem luminosidade. Quanto mais estamos no processo evolutivo, aumentamos e melhoramos nossa luzinha. É uma luzinha pequena de LED? É. A gente vai melhorando com o tempo, não é verdade? Porque a luz que Jesus emanou em alguns segundos de o perispírito dele, materializado da terra, que ele teve que fazer essa dificuldade, fez Paulo de Tarso ficar cego por alguns dias. O que queres de mim, mestre? Jesus só apareceu ali, gente, ó. A luz de Jesus foi só um pouquinho. Melhor, na transfiguração de Jesus, Pedro diz: nunca vi um branco mais alvo do que aquele. Não existia uma luz como essa hoje. Uma luz branca não existia naquela época. A luz que eles tinham é a luz do fogo, que é amarela, alaranjada. Então, aqui em luminosidade, caminhando para a transfiguração, eu não quis colocar por causa do tempo, mas imagine que um espírito evoluído pode fazer com a sua luminosidade. Bom, e a ponderabilidade, como eu já tinha dito a vocês, que é o peso. Quando Allan Kardec fez as pesquisas sobre o peso, no livro Obras Póstumas tem uma passagem, Homens Duplos, que ele fala assim: será que quando uma pessoa morre, vai diminuir o peso da pessoa? Porque o peso, o espírito saindo, subtraído é o peso do corpo. Eu achei ótima a matemática. E ele calculou. E percebeu que a quantidade de gramas da morte de uma pessoa seria supostamente a do perispírito. E aí ele começa a fazer um relato inteiro. Quem tiver curiosidade, vai lá no livro das Póstumas. 4. Penetrabilidade. Todo mundo já ouviu falar da possibilidade dos espíritos atravessarem as paredes. A pergunta de novo fazer a vocês: perispírito não tem matéria? Tem. E como é que a matéria passa uma matéria? Pronto. Aqui, vocês estão vendo no livro das Póstumas, está vendo? Que a natureza etérea do perispírito permite, por condições mentais, qualquer barreira física. Então, por que, por exemplo, no livro Mensageiros, temos algumas passagens que tem um irmão, eu esqueci o nome dele agora, Caetano, que ele tem dificuldade de atravessar as paredes. E aí, toda vez diz assim, ele: concentre-se para você fazer a passagem. Quando ele pensa na matéria da parede, a força do espírito que pensa, ele na hora de atravessar a parede, ele está entendendo que ele é matéria, isso aqui é uma parede e eu não posso passar. Porque o perispírito tem matéria. Mas quando ele esquece da propriedade da matéria e coloca o fluídico na frente e o orgânico depois, ele atravessa. André Luiz já diz logo: os obstáculos materiais dependem simplesmente do ignorar. São Luís explica melhor no livro dos Médiuns. Quando São Luís é questionado sobre a questão dos feitos físicos, ele vai lá e diz a Kardec: pensemos um pouco. A pergunta dele era:
Se isso aqui é matéria, como é que o espírito pode pegar isso aqui e atravessar uma parede com isso na mão e atravessar o outro lado? Isso é possível. Aí responde para Kardec. Muito simples. O Sol, a luz do Sol na matéria, que o Sol é uma estrela e elimina, por explosões solares, energia, matéria. Como é que o Sol passa pelo vidro? O vidro também é matéria. Então imagine, quando um espírito envolto de energias, ele pode também levar objetos. Isso é estudo, viu, gente? Eu estou falando que não é possível. Não fique com essas caras. Bom, então, quando diminui a densidade do perispírito, ele vai lá e atravessa. Então, o que acontece com os espíritos voltados para a matéria? E alguns segmentos religiosos. Vou botar o espírito ali dentro daquela porta, ele não vai passar. O espírito acredita. Ele acredita que ele é material e não vai passar. Vamos botar o espírito dentro da garrafa. Pô, meu Deus, ele acredita que vai ficar preso dentro da garrafa. Porque uma garrafa não vai prender ele. Porque ele é indestrutível e indivisível. Existe isso no candomblé, né? Pronto, porque eles são espíritos materializados. Pensamento material, então, voltado ao material, maior densidade. Porosidade. O que é porosidade? Penetrabilidade é atravessar a parede. Porosidade vem de quê? De poros. Ah, mas o perispírito é poroso? Sim. Vejamos. Se o perispírito é igual essa esponjinha de banho sua. Comparação boa, né? Se ele é esponjado, isso quer dizer que ele entra água. Mas qual é a água do universo? Os fluidos. Então, o que é que acontece? Quando você tem um perispírito poroso, é graças a ele que você recebe isso aqui, ó. O passe. Se ele fosse fechadinho, você recebe energia de quem? É fácil de entender. Por outro lado, se você recebe coisas boas, você também recebe as ruins. Então, por que você é obsidiado? Porque você é poroso. O coleguinha jogou aqui e você aceitou, entrou. Se entrou, é seu. Está dentro de você agora. Entenderam? E a culpa é do obsessor. A culpa é do colega, né? Sempre. Pois é. Visibilidade. A visibilidade tem a ver com a penetrabilidade? Também, mas são propriedades diferentes. Imaginando que por sermos também porosos, temos penetrabilidade, a densidade, quanto mais denso, mais matéria, lembra? A visibilidade tem a ver também com a luminosidade. Imagine, um espírito desencarnado, ele pode não ser visível aos olhos do encarnado. Assim como ele pode não ser visível a um outro desencarnado. Acreditem. Então, imaginemos aqui. Quanto menos denso, ou seja, menos matéria, vocês têm que entender o que é denso para não se perderem comigo. Denso é matéria, piso. Quanto menos denso, mais elevado é o espírito e, obviamente, um perispírito mais refinado. Porque o que tem matéria é o perispírito, não é o espírito. Agora, quanto mais denso é, mais matéria ele é, menos elevado é o espírito, mais grosseiro é o perispírito, porque é mais material. Denso, pesado, grosseiro, Vejamos essa imagem aqui de uma passagem, que vocês podem procurar no YouTube, que é uma curta-metragem chamada Sozinho, que era TV muito maior. Não é? Pronto. É uma produção de mais ou menos 12 anos já, acho que foi 2014. E mostra uma passagem assim. Aqui vocês estão vendo aqui um carro batido, tá vendo? Essa pessoa está ainda encarnada, está desencarnando. Olha o fio fluídico dele ainda aqui, tá vendo? Aí o espírito chegou aqui, puxou ele para fora, ele está desacordado, para sugar as energias perispiríticas dele. Isso é um vampirismo, é um outro assunto. Outro dia a Tânia me chama e eu explico para vocês. Esses dois espíritos estão aqui. Ele está vendo eles dois? Não. Por quê? Ele está pensando tanto em coisas da matéria, ele está sugando energias orgânicas de matéria, que ele está muito material. Aí esses dois estão comentando que ele está fazendo o ataque vampirístico, tá vendo? Aí vem um terceiro lá atrás, luminoso, tá vendo? Olha a luminosidade. Que esses não viram e aquele também não. Entenderam como é o negócio? Isso quer dizer que existem espíritos que trabalham nessa casa e que ninguém vê direitinho.
Aí o obsessor chega, vou fazer, vou acontecer. Ah, coitado, o coleguinha tá ali, ó, olhando tudo. Deixa ele fazer para ensinar para os médios, ensinar o povo, ensinar, porque o mal serve para isso também, para ensinar. E aí, na hora certa, a gente intui eles para ver se eles escolhem o mal ou bem. É assim que acontece, viu? Bom, então, os espíritos inferiores percebem o corpo de seus afins, no caso da matéria, e os superiores, a intimidade perispirítica depende da sua vontade. Por exemplo, no livro Sexo e Destino, temos algumas passagens que o próprio André Luiz ensina ao ex-obsessor Moreira sobre suas relações com Marina. Ele diz, quando você estiver no Evangelho no lar, Moreira, você tem que manter-se firme. Se você pensar negativamente, você é expulso automaticamente. A energia da casa não te permite. Se você pensar mal de alguém, desejar mal de alguém, é matéria. Se é matéria, rancor, ódio, é tudo densidade. Densidade, tchau. Se você quiser atravessar a parede, você esquece a matéria. Pronto. Quanto mais luminoso acontece. Quando o irmão Félix faz uma oração dentro do hospital, a luminosidade do irmão Félix se expande por todo o hospital. Então, tudo é oração, mas a luminosidade do Espírito. Certo? Vejamos aqui. Mediúnica. Espírito, perispírito, aqui, vou ensinar daqui a pouco a vocês. Aí vocês têm ali os irmãos espirituais atrás. Aqueles de lá no canto, obsessores, vão fazer nem enxergar de lá. E esses aqui estão em processo de expansibilidade, que é a propriedade perispirítica. Tá vendo? Entenderam? Próximo. Corporeidade. O que seria a corporeidade? Você tem um corpo orgânico, que se comunica com o perispírito por fluidos nervosos, não é isso? Isso quer dizer que o meu perispírito vai replicar inicialmente a forma física do meu corpo. Por isso que quando desencarnamos, a nossa forma física é da última que tivemos em vida. Isso é chamado de corporeidade, de corpo. Então nós estamos vendo aqui o desencarne, tá vendo aqui? Se não me engano é de Segismundo, se não me engano, eu devo abrir da vida eterna. E aí ele está desencarnando, o filho dele bem fininho, gente, ó, desencarnando. Aí manhã, que é manhã, né? Botou ele no colo. Ele não é nada criança, mas manhã não chega isso, né? Manhã tá pegando ele no colo e a corporeidade é exatamente igual, tá vendo? Ele tá com o mesmo pijama, com a mesma idade, com a mesma forma física. Isso é corporeidade. Quando o espírito se apresenta, ele se apresenta com o perispírito dele. Exceto em algumas situações que vocês vão ver aqui, que eu vou tentando fazer o máximo que eu puder cada tempo, viu? Bom, então, aqui, ó. Nós temos esse amiguinho. Então, se ele morreu agora, a tatuagem vai com ele, o corpo vai com ele, o cabelinho dele também vai com ele, vai tudo dele, certo? Corporeidade. Tá? E fez botox também vai. Vai o botox junto. Quando mais o espírito é voltado à matéria e não tem o processo de perturbação da morte, ele leva tudo, até a situação da morte. Se é cirurgia, ele sente a cirurgia, se é sangue, ele sente o sangue, ele leva tudo. Exemplo de André Luiz, foi? Sim. As lesões, né? Bom, então o desencarnado, ele tem a corporeidade, mostrando o seu momento final, e o encarnado está em processo de mudança de corporeidade o tempo todo. Se emagreceu, se ficou magrinho, se está mais velho, se está mais novo, ele vai mudando também a corporeidade. Certo? 9. Tangibilidade. Se você não entender a tangibilidade, você não vai entender o que é feito físico. É o básico do livro dos médios. Quando eu faço a aula do livro dos médios, a primeira coisa que eu ensino, inclusive os jovens, viu? Todo mundo sabe entender, é a tangibilidade. Tem que ensinar primeiro a propriedade perispirítica para depois entender o resto. Vejamos. Aqui é uma passagem bíblica que mostra o tal do anjo de mais de 2 metros de altura que está abrindo a porta, supostamente uma porta, né, da sepultura do Cristo. Essa imagem foi vista pelos soldados romanos, está escrito no Evangelho, no Novo Testamento. Obviamente, aquilo ali é um tipo de efeito chamado agênere. O que é agênere? Está lá no Livro dos Médios também, no capítulo 6. Essas pessoas aqui têm energias orgânicas, não é isso? Estão vivos. Aquelas 2 mulheres também. Quando esse espírito absorve energia orgânica, ele vai ficar mais orgânico ou mais fluídico? Mais orgânico. Se ele é orgânico, ele fica com mais matéria.
Se ele tem matéria, ele fica visível. Então, ele aparece de forma assim. É matemática pura, ciência pura. Por isso o espiritismo é ciência. Vamos aqui. A energia do médium é a energia vital dele. E por isso o espírito vai apossar dessa energia fluídica para utilizar para o efeito físico. Quando ele absorve essa energia, o perispírito dele é semimaterial, ou seja, material e fluídico. Se ele está tendendo a ter mais matéria, ele tem mais energia para fazer o orgânico. Então, se esse espírito está com energia orgânica em mãos, vamos pensar na mão como possibilidade, ele fortalece aquela energia para moldá-la de como ele quiser. Aí, quando ele está mais material, podendo pegar na matéria, ele vai usar a tangibilidade, de intangível, de poder tocar. É aí que acontece o efeito físico. Ele absorveu a energia das pessoas e foi lá e simplesmente pegou o controle de cunha e fez assim. Aí vocês que não vão ver o perispírito dele, vai ver só o controle, vai ver o controle sozinho assim. Mas ele usou energia de alguém. Acabou a energia, acabou o efeito. Ele vai usar. Imaginamos, você tem uma pilha, você encheu um pouquinho a pilha, usou, acabou a pilha, acabou o efeito. Simplesmente. Certo? Então, foi o primeiro momento que Kardec explicou o chamado efeitos físicos e que, de fato, é para dobrar a cabecinha do peão médium que tem que aprender esse efeito básico porque faz parte da tangibilidade. Vejamos, se nesse momento eu, como médium, estou doando minha energia para o espírito, eu nem sei, na maioria das vezes, como médium de efeito físico, que eu estou doando a minha energia. Mas imaginando que essas energias eram doadas e foi assim que o espiritismo começou a aparecer, nós temos aqui o efeito das mesas girantes, tá vendo? Bom, Kardec surpreso, botar a mão embaixo, não tem um fio, não tenho nada. Mas quem que segurou uma mesa dessa, de jacarandá, de quase 500 quilos, foi da onde? Ele pegou a energia desses médios todos, acumulou e fez a sustentabilidade para levantar a mesa. Então, imaginando, se esse espírito, magnetizado de forças potenciais orgânicas, começa a ativar a tangibilidade com a propriedade que ele tem, que você tem, que todo mundo tem, ele foi lá e suspendeu a mesa. A pergunta que é calar, ele suspendeu com a mão? Não necessariamente. Mas se ele quiser pela mão, porque ele precisa sentir que ele está levantando, ele vai fazer, porque ele precisa da certeza. E certeza vem de mental, e mental é espírito. Pronto. Então, o espírito comunicante obedece ali. Certo? Se ele quisesse levantar a mesinha, olha ele lá levantando a mesinha, ele ia levantar a mesinha dele também. Kardec, então, concluiu que é uma propriedade do perispírito, que são semimateriais e que levantam a mesa sem a força do braço. O importante é que ele tenha corrente fluídica firmada para ter força vital. Força vital vem de vida. Só vai ter de quem tem vida. Então, para ter efeito físico, tem que ter encarnados. Entenderam? Ou condensação do próprio espírito. Então, essa aparição que vocês viram aqui, chamada de agênere, ele vai fazer um outro efeito, que é, em vez de ele fazer com um objeto, ele vai usar em todo o seu perispírito para transmutar de forma rápida a aparição. Aí nós chamamos de aparição vaporosa. É fraquinha, porque tem pouca força. Aí temos a aparição já formada. E depois a agênere. A agênere seria alguém aparecer aqui do meu lado, em espírito, assim como eu, falando junto comigo. Ele consegue fazer isso? Consegue. Depende da energia que ele estiver acumulando e se ele souber utilizá-la. Jesus fez isso na suposta ressurreição. Ele chegou dentro de um salão fechado, com portas fechadas, e apresentou para todos, inclusive Pedro, Tomé fez questão de pegar. Jesus usou a gênero mais perfeito que já existiu nesse planeta. Ele não só conversou, sentou, tocou nos outros, abraçou, ainda comeu peixe, porque Tomé fez ele comer, e ele comeu. É um outro dia, né, com isso, senão eu vou bagunçar a cabeça do povo. E aí, a pneumatografia, que é a famosa escrita direta, já viram falar? Também no livro dos médios. É efeito físico. Imaginemos, o espírito chega lá, pega a energia de Cleitinho, que está aqui, ali do meu amigo Zé, e aí ele vai pegar o lápis
e vai escrever sozinho. Não é usar a minha mediunidade para escrever. Ele vai pegar a minha energia vital para fazer o efeito físico para escrever. É isso? Pronto. Então, quando o espírito usa desse artifício para escrever sozinho, pneumatografia. Pronto. Foi o que aconteceu com vocês quando ele... Exatamente. Com as duas tábuas, né? Dos 10 mandamentos. Agora, se ele faz sem um lápis, o que é que ele vai fazer sem um lápis? Ele vai formar a energia toda na mão para escrever. Temos até a passagem bíblica de Daniel, que tem uma escritura na parede, no reinado, né? E tem escrito umas palavras que ninguém entendia, que era um espírito se manifestando, dizendo que ia matá-lo. Então, quando esse processo de sem o lápis é mais difícil de explicar, porque Kardec chega e explica melhor também no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita, dizendo que o espírito também pode forçosamente escrever em cima de um lápis, ou de uma parede, ou de uma pedra, modificando a matéria. Aí tem que ter uma energia muito forte, e acredito eu, inclusive até agressiva. Um espírito bom não consegue fazer isso. Certo? A pneumatofonia, algumas pessoas também já ouviram falar, que é quando o espírito, apossado de energias, começa a falar. Aí fala, Cleito, mas falar o quê? Gente, falar é força física. Para eu falar, eu preciso ter força para falar. Uma pessoa à beira da morte não consegue falar, porque não tem força. Um espírito para falar, pega energia para falar. Aí fala, ô Tânia, quem foi? O espírito falou. Está em Roma, exatamente. Ela foi, mas ela já voltou. E aí o que acontece? Ela começa a fala, certo? Vamos lá. 10. Bicorporeidade. A bicorporeidade também está no Livro dos Médiuns, gente, mas é manipulação perispirítica. Todo mundo fala que é um desdobramento. Não é só isso. Imaginemos. O desdobramento seria o espírito se afastar do corpo no processo de êxtase. Tá vendo? Ele está ali saindo do corpo. É isso? Não é isso. Vamos dar um exemplo que está no Livro dos Médiuns, que aconteceu com Santo Antônio. O Livro dos Médiuns é que mais tem reunião de santos, é o Livro dos Médiuns, viu? Quem estuda ele inteiro, você vai anotando, meu Deus. Santo Antônio de Pádua passou pelo processo de bicorporeidade. Como é que foi isso? Ele estava em Portugal e ele sentiu um leve sono. Ele lembrou de Painho, lembrou do pai dele, e sentou-se. Quando ele sentou, ele ficou sonolento. Ele não chegou a dormir. Mas Kardec mostra que o caso dele foi ainda mais específico. Por quê? Quanto mais evoluído o espírito, melhor é a propriedade. Ele simplesmente fechou os olhinhos, ele estava acordado, ele estava ali. A alma dele saiu do corpo e foi aparecer lá na Espanha. Chegou lá na Espanha, o que ele fez? Ele pegou o processo que vocês sabem compreender agora, do agênere, que é a aparição física, foi lá, defendeu o Painho, salvou o Painho da morte, desfez o processo e voltou para o corpo lá em Portugal. Isso está comprovado como um dos milagres de Santo Antônio, viu, gente? Comprovado pela igreja. Então... Eurípides também, né? Eurípides também. Sim, Eurípides Barçanufo também tinha essa propriedade, sabia utilizar a bicorporeidade, né? Então, imagine. Bom, para que eu possa fazer a bicorporeidade, vamos imaginar juntos. Vamos dizer que seja eu. Cleitinho, primeiro, antes de tudo, está em processo de êxtase. O êxtase é uma facilidade da emancipação da alma. Um dia de êxtase nas coisas boas e ruins. Viu? Quando esse espírito começa a sair do corpo, bicorporeidade, porque o corpo está ali parado. Minha alma vai para outro lugar. Quando essa alma chega do outro lado, deslocando depois desse desdobramento, ela vai fazer a aparição de efeito físico. Entenderam por que 2? Porque alguém vai te ver em outro lugar e seu corpo está deitado aqui. De 2. Entenderam? Então, ele está lá, supostamente deitado. Alguns dormem, viu? Geralmente dorme. Aí o corpo começa a se afastar. A alma se descola de forma liberdade promissora, vai atrás do percurso que ele escolheu, ele vai seguindo. Quando ele chega no lugar do destino, ele vai fazer o resto igualzinho à propriedade da tangibilidade. Ele vai aparecer lá. Como junta duas em uma, está escrito bicorporeidade. Certo? Bom, eu vou tentar isso mais um pouquinho cada horário, né, gente? Bom, então, a sensibilidade é uma das propriedades perispiríticas
que é a chamada sensação, sentimento e emoção. Alguns podem dizer que o perispírito tem essa vontade própria de, literalmente, entender o ambiente. Tem gente que diz assim, meu Deus, cheguei aqui e senti tudo. É o perispírito que é poroso, não fez sentiu alguma coisa. É chamado de sensibilidade. Ou sensibilidade geral também. Certo? O espírito todo sente, ouve, sente, ressoa. Porque essa sensibilidade geral é o entendimento da harmonia do universo, que é um outro assunto também, que está no livro das próximas, como eu disse. Qual seria a força maior do universo? É a harmonia dos espíritos, a ressonância de vibração. A gente só ressoa por vibrações, né? O 12 é a sensibilidade magnética, que advém do espírito, como eu falei. O espírito se comunica por correntes magnéticas. E é por isso que nesse magnetismo eu posso pensar em alguém e alguém me sentir que está pensando em mim de longe. Não acontece isso? Isso acontece muito. E aí é a sensibilidade magnética. Já o 13, que é a expansibilidade, que é um dos melhores, se puder fazer pelo menos até aqui, que são 20, né? A expansibilidade é o que comprova o efeito mediúnico de manifestação inteligente. Vocês viram a manifestação física, né? E agora inteligente. Como eu disse, é no perispírito, todos nós temos. Vejamos. Esse espírito aqui, está ali, se ele não se comunicar, ele entra em contato com o perispírito do médium. Ele vai transmitir a vontade para o médium e é formada uma atmosfera fluídica e mediúnica entre eles. Então, o que seria isso? Vejamos. O espírito comunicante, ele só tem o quê? Espírito e perispírito, porque não tem mais corpo, porque está desencarnado. É isso? Pronto. E aí ele se comunica com uma outra pessoa que está encarnada. Para se comunicar de forma física, eu tenho corpo, você tem corpo, então a gente conversa. Se ele não tem corpo, a comunicação é entre onde? Perispíritos. Por isso que existe comunicação com espíritos. Você tem perispírito, ele também. E é através de um perispírito para o outro, formando então essa comunicabilidade. Bom, no corpo físico, nós temos a ação da glândula pineal, que é uma das glândulas orgânicas que todos nós também temos. A glândula pineal, antes de ser alarmada, existe também dentro do nosso cérebro um chamado tálamo. Ele emite a aproximação de um espírito para a comunicação espiritual. Imagina, você está lá para o processo psicofônico. Aí a pessoa começa a sentir um arrepiozinho. É o tálamo dizendo, ó, tem uma coisa próxima. Pronto. E aí o córtex cerebral vai agir como um impulso eletromagnético. Por que impulso eletromagnético? Porque o impulso do espírito é eletromagnético. Então, vai receber impulso eletromagnético que vai direcionar no cérebro o lobo cerebral correto para a manifestação mediúnica. Mas antes disso, quando ele é ativado, a glândula se estimula pela sensibilização e aí vai se firmar uma ligação perispirítica, ou seja, de um perispírito para o outro, para formar uma ligação de expansibilidade, que é a propriedade perispirítica. Eu expando o meu, ele expande o dele, e nós fazemos uma suposta ponte de colagem entre eu e ele. Não existe espírito entrando em ninguém, não. É uma expansibilidade de um perispírito para o outro. Nem incorpora. Não, nada disso, viu, gente? Não. Então, de mente para mente. de mente para mente. Então vejamos aqui, ó. Essa senhora está ali psicografando. O que é que o espírito está fazendo com ela? Está abraçando ela. Ela está com o perispírito colado no dele. Então o que está acontecendo aqui? Ela expandiu dela, ela expandiu dele. Os dois se aproximou, estão ali formando então o processo perispirítico de expansibilidade. Ele expandiu, o outro expandiu, um expandiu, o outro também. Pronto. Diferente da tangibilidade, né, gente? A tangibilidade você suga a energia e usa. A expansibilidade é os dois trabalhando, por isso que é inteligente. Vejamos na psicofonia da minha amiguinha aqui. Pronto, ela está no processo psicofônico. Olha as ligações que ela tem com ele, neurais, porque quando a glândula pineal recebe os impulsos eletromagnéticos, esses impulsos eletromagnéticos são chamados de impulsos químicos. E aí delibera na médium também, pelo córtex frontal, não é isso?
para a deliberação da fala, no caso da fala, e aí ela fala, mas só que não é só falar, ela faz expressões faciais e de rosto. Aí entre outras coisas, chamada linguagem dos espíritos. Aí Tânia me chama que eu faço outro dia. Bom, no caso da vidência, vidência também é pela responsabilidade? Com certeza. O que é que acontece? Zé, expandindo o perispírito dele, ele vai ver o perispírito do outro coleguinha. E aí vai produzir a imagem que está se acontecendo. Então, a vidência também é ostensiva. Alguns médicos não gostam de dizer isso, mas é. Porque o vidente se arrepia todo quando tem contato direto. Porque troca. A energia não é sua. Você troca, você toma um susto. O talo não funciona na hora. Certo? Audiente. Ó, ouvir. O que é que acontece? O espírito vai falar com você. Ele vai falar assim, como eu estou usando a minha voz? Não. Se fosse isso, seria pneumatofonia. Ele usando energia para falar. Ele vai usar ali, ó, da ligação perispirítica para emitir o seu pensamento no meu foro íntimo. Kardec explica que há a possibilidade dos dois casos, de sentir a voz por dentro e ouvir a voz mesmo. Mas aí é uma outra sorte, chama de audiência interna e audiência externa. É duas. Mas de antemão... Eu tenho um amigo, viu, que médium, ele dizia assim que estava ouvindo no ouvido mental. A gente não fez na tela É mental. uma boa ideia, é ouvido Aí ele mental, dizia né? assim, não, eu ouvindo no ouvido mental. É uma maravilha isso, tem sentido. E dá pra sentir, gente, não sei vocês, mas quando você conhece o espírito, você parece que você escuta a voz dele mesmo na sua cabeça. Não é a sua voz, é a voz do espírito. Bom, o passe. Como é que acontece o passe, gente? Primeiro que somos porosos, né? Mas imagine quando você, passista, está ali no meio. Aí o que acontece? O espírito vai lá, você expandindo perispiritualmente com o perispírito de outra pessoa, o espírito com você, certo? E aí vai fazer o chamado passe misto. Ele vai agir, como aqui na cabeça da minha amiguinha, tá vendo? Ele fluidicamente passa a energia para ela e ela passa para a minha amiga aqui. Por isso, passistas, é mediúnico. Tem que se cuidar, tem que estar estudando, tem que estar se cuidando para receber essas boas energias. E lembrando, se a torneira boa aqui está saindo para cá, a primeira a ser limpada é você, viu? Então, se você não está tão bom, você é limpado nesse dia. Então, para você é um presente dando passe. Você sai melhor do que você entrou. Agora, passista que entra pior, sai pior, não está sabendo lidar com a energia do perispírito. E muito menos com o trabalho do passe. Certo? Psicografia. Vamos lá de novo. Zé novamente. O que é que acontece? O espírito chega lá, expansibilidade com o perispírito de Zé. Aí o que é que o corpo de Zé vai fazer? Escrever. Pronto. Então o que pode acontecer é muito simples. Se a psicografia for mecânica, o espírito vai usar o braço direto de Zé. Ele vai pegar e diretamente nesse chakra aqui, o numeral, ele vai escrever. Zé não vai saber de nada. Se ele fizer como está ali, ele vai jogar a ideia aqui em Zé. Zé vai ouvir o que tem que escrever e Zé vai escrever. Se Zé vai escrever, alguém está ditando para Zé. O que acontece quando eu dito uma coisa para alguém? Eu escrevo do meu jeito. Então, provavelmente, a escrita fica com o meu jeito também de escrever. Se é semimecânica, o espírito pega meu braço e fala, mas também emite na minha mente o que tem que ser escrito. Eu recebo aqui, depois daqui. E aí vai escrevendo, semimecânica. Certo? Bom. Quando é a tangibilidade, não é ninguém pegando em nada, é o efeito físico, como vocês viram. Quando é expansibilidade, é eu escrevendo sobre a ação do espírito comunicante. Certo? Bom. Plasticidade, já tem que acabar já, né? Plasticidade é um tema interessante para vocês. Lembra que eu falei que o perispírito é plástico, de esticar, ele pode se expandir, se esterilizar, se desdobrar. Isso quer dizer que se ele é plástico, ele pode fazer 3 tipos de situações. A retrabilidade, a adaptação e o fenômeno ideoplástico. Que André Luiz explica isso melhor, viu, gente? Para quem quiser debruçar para estudar, André Luiz, o mecanismo da mediunidade. Vamos dar um exemplo. Eu tenho meu perispírito aqui de Cleitinho, mas logo quando eu desencarno, eu querendo chegar no umbral, todo mal acabado, e eu quero chegar lá e eu quero arrasar, porque eu quero mostrar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou bonzão.
Aí o que eu faço? Eu ingiro, de injetar energias deletérias, porque o perispírito é poroso. Ele vai entrando energia, e aí, como ele está com aquela massinha ali dentro, ele vai moldando para formar uma imagem que não é a dele. Ele vai botar a imagem que ele quer. Aí nasce um efeito que André Luiz chamou de zoonotropia. Aí um espírito chega com o formato de uma cobra. Ah, mas é uma cobra. Cobras não se manifestam em reuniões mediúnicas. Por favor, é princípio básico de quem é médium. Ah, mas é um lobo. É o espírito em forma de lobo. Porque o lobo não se manifesta, porque o princípio inteligente dele não combina com o seu. Pronto. Aí existe a licantrofia. Todos os dois têm um livro de André Luiz, Libertação e Domínio da Mediunidade. A licantropia é bem específica porque licanto vem de lobo, né? E aí vem essa imagem de lobo, de lobisomem, tá vendo? Na verdade, o que ele faz? Se é plástico, ele vai mobiliando. Eu quero ficar assim, eu quero ficar assim, eu quero desse jeito. Quem que manda no perispírito? É o som, né? Tudo. Quem que manda no perispírito? O espírito. O espírito. Se eu estou querendo ficar igual um lobo, eu vou ficar como um lobo. Mas para isso eu preciso de energias deletérias, energias materiais, para ficar com aquela imagem, para moldar minha massinha para ficar do jeito que eu quero. Digamos, existem dois termos que a André Luiz gosta de falar, chamado apresentação e morfologia. Vocês estão vendo essa moça aí, tá vendo? Dividida no meio. Bom, a morfologia do espírito seria como você é. É a moça do lado esquerdo. Ela sem batom, sem arrumação, sem nada. Sem filtro nenhum. Fora do Instagram. E a do lado direito é a apresentação. Ou seja, como ela quer que os outros vejam. É o famoso, poxa, toda bonita. Porque ela se arrumou toda para ficar bonita. Mas ela não é assim 24 horas. Certo? Bom, isso quer dizer que um espírito pode chegar numa reunião mediúnica, pode aparecer na sua evidência com essa aparência. Ele morreu assim? Não. A corporeidade que daria o efeito final dele é esse? Não. Mas o que ele fez? Ele ingeriu energias deletérias, ele mudou seu perispírito, moldou para ficar assim. Ele era desse jeito. Ele morreu assim e se apresentou daquele jeito. Mas para isso ele queria fazer uma modelagem fixa, como se fosse uma argila. Só que essas modelagens podem ser desfeitas. É outro assunto, que pode ser feito também em reuniões mediúnicas e no passe. De antemão, a morfologia é aquela ali, tá vendo? É o registro da corporeidade. Mas ele, ingerindo aquelas energias, foi moldando, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí ficou daquele jeito. Tá vendo? Aqui é um caso parecido, tá vendo? Essa mulher também, por algum minuto, algum momento, queria ser essa medusa, ela botou na cabeça dela que ela é isso aí, ela foi transformando as suas energias para ficar assim, e ela ficou como? Assim. A gente fica imaginando, meu Deus, para quê? Né? Que bom que vocês estão pensando o que eu estou pensando, né, Cunha? Para quê? A pergunta é essa. A retrabilidade, gente, é os ovoides. Então, o que acontece? Retrabilidade, desculpa, obrigado. Aí, o que acontece? Um espírito com desejo extremamente atrasado, como diz André Luiz, quer se comportar como um parasita para destruir o outro. Esses efeitos de parasitismo, que está dentro das possibilidades orgânicas do mundo, existem seres orgânicos parasitas. Não é isso, gente? Que existem realmente para se parasitar do outro. Como um ser humano se presta a isso de situação, ele quer, na verdade, habitar o corpo de uma outra pessoa. E aí ele vai se moldando para ficar igual um ovinho e ficar ali no corpo de uma pessoa para liberar energias negativas deletérias para que aquela pessoa sofra doenças ou morra. Coisinha pouca. Ele se molda todo, se destrói todo para matar alguém. É isso. Pasme. Já a adaptação espiritual é quando a pessoa vai irradiar luz para se apresentar, como o André Luiz fez ali naquela imagem, tá vendo? É uma mudança de aparência e diminui a luminosidade, porque a adaptação espiritual fica lembrando exatamente a possibilidade, como eu falei, da luminosidade. E o 15, para a gente encerrar, né, Cunha? Para eu encerrar logo, é a mutabilidade. O que seria a mutabilidade? Mutabilidade vem de mutabilidade mesmo, de mudança. Então, nós temos a possibilidade de mudar. O que seria mudar?
Se o perispírito ele fosse daquele jeito, o resto daquele jeito, a gente não ia poder mudar nunca. Nem para fazer essas maluquices, vocês viram? Maluquice no bom sentido, né, gente? É falar no sentido que uma pessoa se destruir desse jeito, para mim é uma loucura. Mas se você vai refinar esse perispírito, isso quer dizer que você é mutável. O perispírito ele não vem pronto, ele vem pronto, mas é você que vai esculturando ele. Posso ir logo aqui? Unicidade. Tecendo a veste. Tecendo para ficar mais bonitinho. Unicidade é o quê? Cada pessoa tem um perispírito. Eu posso ter dois? Não, pelo amor de Deus. Você vai ter nas somas evolutivas um perispírito melhor. Portanto, eu tenho um perispírito e você tem outro. É tudo igual? Não. Nós ganhamos igual de Deus, mas o que a gente faz com ele, a roupinha que a gente usa, cada um faz de um jeito. Assim como a peneidade, né? Ou seja, não é destruível. Ah, eu vou pegar um espírito, que eu já ouvi de algumas pessoas falando, que vou destruir ele no meio, vou cortar ele. Vai cortar como, gente? Vai cortar o que Deus fez, que ele não é individível. 18. Capacidade refletora. Nós temos a questão de refletir nossos pensamentos e nossas imagens. Por isso que vem a tal das imagens mentais, fluxos mentais pelo pensamento. Refletir o que está dentro do campo mental. Assim como eles dizem que o perispírito pode apresentar temperatura, de acordo com o grau evolutivo, e odores também. Ou seja, tem espíritos que parece que chegam com odor. Tem gente que diz que consegue sentir, os sensitivos, né, conseguem sentir, que caracteriza de uma forma bem específica alguns médios capítulos. Bom, para finalizar, só para dizer a vocês que o perispírito ele vai mudando de acordo com você, aprenda a usá-lo. Nós temos essa propriedade que Deus nos deu, todos nós temos. Por isso que nós somos todos médiums. Uma pessoa dizer que não é médium é dizer que ela não tem nenhuma dessas propriedades. Isso aí não existe. Ela pode negar para não usar, mas ele tem. Então, o perispírito é uma condição humana. Nós vamos ter esse perispírito para qualquer mundo. Se eu chegar em um novo mundo para encarnar, o perispírito vai se moldar para entrar na roupagem do novo mundo, porque ele é plástico, certo? Se ele é plástico, ele se molda. Mas para entrar no novo mundo, ele se adapta para essa condição e é toda para aparecer. Lembrando, como eu disse, Jesus demorou mais de 100 anos para se adaptar para cá conosco, um perispírito como o nosso, atrasado. Ele já era um espírito evoluído. Mas um caso, por exemplo, para encerrar, no livro, não sei se vocês conhecem, da série de Emmanuel, o livro Renúncia. O livro Renúncia mostra a chegada do espírito Alcione, em que ela, no momento que ela já tinha evoluído para um mundo regenerado melhor, já está caminhando para um caminho ditoso, o perispírito dela já era depurado, mais fino. Ela volta para a Terra com saudade dos parentes espirituais, que estava todo mundo encarnado na Terra ainda, todo mundo atrasado. E ela pede uma audiência com Jesus, para falar com Jesus, olha como ela é fina, para Jesus permitir a encarnação dela. E aí Jesus pede para ela conversar com o seu secretário, que é um anjo que conversa com ela. Esse espírito diz a ela que ela, para aceitar encarnar, que ele ia assinar autorização em nome de Jesus, mas que ela ia passar, no mínimo, 10 anos para, novamente, botar o perispírito dela mais grossinho, o material, para poder encarnar, porque senão não ia conseguir finalizar a gravidez. A mãe. É famoso engrossar o caldo, viu? Teve que botar uma maisena, uma coisinha assim para ficar mais grossinha, para poder voltar para cá. Porque ela não tinha. Não gostou? Tinha que engrossar o mingau, senão tá muito fino, ela não dava. Aí ela disse: eu quero reencarnar agora. Não, você vai encarnar daqui a 10 anos, é o mais rápido que a gente consegue para você vir. E ela encontra o amor da sua vida encarnado com a diferença de 10 anos. Certo? Eu usei o livro dos médiuns, em vários capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 14. A Gênesis, no capítulo também, os fluidos, tá, gente? E o livro dos Espíritos, falando sobre o perispírito. Quem quiser, abre o livro dos Espíritos, livro 2, lá, o perispírito. Aí lê tudo lá que vocês vão entender o que eu coloquei. Usei a evolução dos mundos, André Luiz, um pouco, vocês viram, para falar sobre a questão dessas energias, obras póstumas, e mecanismos da mediunidade várias vezes, né? Falando exatamente sobre as ações fluídicas do espírito. Esse livro também, Perispírito, é maravilhoso, quem quiser também. É um livro antigo, mas é muito bom, explicando várias propriedades perispiríticas. Usei Gabriel Delane também, para falar sobre o perispírito. E esse de Gesiel Andrade, que eu gostei também. Viu, gente? Chamado Perispírito, que os espíritos disseram a respeito. E, obviamente, a série André Luiz, que vocês viram, né? Domínios, Libertação. Certo?
Então, muito obrigado, gente. Obrigado de novo. Vocês são ótimos. Eu falei aqui, ninguém disse nada. Muito obrigado. Você Quem querido. falou fui eu. Pois é. Mas desculpe, gente. Espero que tenha valido a pena. Viu? Obrigado. Até a próxima. E como valeu. Após essa nossa explanação do nosso irmão sobre o perispírito, foi maravilhoso. E todos acredito que ficaram, né? Levando com vocês. E vou avisar, fazer um aviso para vocês que a gente ia ter o passe, mas com o horário que não se estendeu, o horário que atrasou, vamos fazer o passe coletivo e vou convidar o nosso irmão Cleiton para fazer a nossa festa de encerramento. E convidá-lo também para fazer parte dos passistas. Tá vendo? Os passistas da Sim, senhor. Né, Cleiton? Dia Senhora. 29 ele vai estar no Ceabão. Isso, exatamente, no Ceabão. 29 de agosto? É, exatamente. Daqui a 15 dias já, né? Passa A gente não rápido. vai nem poder ir, né, Pedro? É um dia de sábado, né? Não vamos lá para Vianney? É uma pena. Mas eu volto aqui em outubro, né, dona Tânia? É. Outubro eu estou aqui. Aniversário da casa, no dia do aniversário da casa. Ele Coisinha vai pouca. aparecer. Então vamos para a prece para encerrar e os passistas começarem a dar o passe, né? Para o ídolo coletivo. Lembre-se que vocês têm perispíritos porosos e se querem receber boas energias, deixe uma energia boa chegar. Certo? Tá bom. Oremos. Espíritos bons, amigos do GEDEP, mentores dessa casa, evocamos a presença de vocês para nesse momento em particular exercer o carinho e o afeto entre nós espíritos, que possamos receber as transmissões positivas daqueles que se dedicam em nome do amor, em nome da doutrina, em nome da paz. Que o Mestre Jesus permita essa ação perispirítica de amor, onde recebendo as energias do nosso irmão Jesus, através dessas almas superiores queridas que trabalham nessa casa, possa liberar a energia do bem. Esses eflúvios que, assim como a onda do mar, possa chegar e encontrar todos nós, varrendo esses sentimentos ruins, angustiantes, negativos, retirando do nosso corpo mental, físico e perispiritual. Que esses irmãos do bem possam agir nesse momento, perispiritualmente, em nosso pensamento, para recebermos as energias curadoras, as energias reorganizantes, para fechar as nossas lesões, para fechar todos os pontos negativos do nosso corpo, criados pelos nossos pensamentos, mas também pelas doenças que possam habitar conosco. Que possamos liberar o nosso pensamento também para o bem e fazer o exercício do pensamento positivo. Imaginar sempre a positividade, a tranquilidade, o bem-estar, para que essas energias possam chegar e aceitar de bom grado o carinho do nosso Pai Celestial que está em todos os lugares. Então, obrigado, mentores dessa casa. Obrigado, Espíritos do Bem, por atender a cada um de nós, sem exceção. Que todos possamos levar essas energias boas para a nossa casa, com todo carinho, com todo amor, e dividir com quem mora conosco. Assim seja. Gratidão. Amém. Depois dessa prece de agradecimento, encerramos as nossas atividades de hoje com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. E te pedimos que inscreva-se em nosso canal, compartilhe, deixe seu like, porque isso nos ajuda na divulgação da doutrina espírita. E que o Divino Mestre nos conceda uma boa noite.